Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer o livro de português, tá bom? Da página 95 até a 103. Tem muitas páginas que são só de leitura, ó, de quadrinhos aqui. Aqui. Vem? Aí tem mais quadrinhos aqui. Então, por isso que parece muito, mas não é não, tá bom? Vamos começar com a leitura desse quadrinho aqui, da Julieta, da Turma do Menino Maluquinho, ó. O nome do quadrinho é Julieta em Criançona. Gracinha da mamãe, tá falando a amiguinha dela aqui, ó, brincando com o coelhinho. Com quem você está falando com essa voz tão fininha, Janaína? A Julieta chega perguntando para a amiga dela. Com a minha coelhinha Bulula. Ela não é fofa? Aí fala, linda. Dá um cheirinho nela, Juju. Aí ela dá risada e fala, faz cosquinha. Aí elas veem uma menina toda arrumada vindo e a Julieta fala assim, opa, lá vem a Shirley. As duas ficam com uma cara de espanto, assim, né? E aí a Julieta muda totalmente seu comportamento e fala assim, ô Jana, você já está bem grandinha para essas coisas. A Janaína sem entender nada. Coisas? Que coisas? E a Shirley chegando perto, ó. Aí a Julieta continua. Bonequinhos de pelúcia, amor. Aí ela fica, mais. Aí a Shirley chega e fala assim, qual é a parada, meninas? E a Julieta responde, é que eu estava explicando para a Janaína que tem idade para tudo. E a fase das pelúcias já passou. Aí a Shirley fala assim, apoiada, companheira. Então aqui a gente percebe que a Julieta mudou o comportamento dela, né? Quando a Shirley chegou e fez com que a amiga dela se tornasse uma criancinha, que ela já era adulta, que ela já tinha passado dessa fase, né? Para conseguir agradar essa que chegou agora, que é a Shirley. Aí a Julieta chega em casa. Aí tá assim, em casa. Oi, mami. Ela chega e vê a mãe dela assistindo TV. Chegou na hora. Quer assistir um filme comigo? A mãe dela pergunta. Aí ela vai indo pro quarto e fala assim, agora não, mamusca. Vou para o meu quarto. E não estou para ninguém. Para ninguém, tá bom? Aí depois a mãe dela entra no quarto e vê ela agarrada com o ursinho de pelúcia dela. E fala assim, criançona. E a Julieta tá lá abraçando o ursinho dela e falando, gracinha da mamãe. Então, assim, na verdade ela gosta, né, de ursinho de pelúcia, ela gosta de brincar ainda, só que pra se enturmar com a Shirley, que já é mais, né, mais adulta, que já se veste de uma forma diferente, ela quis colocar como se aquilo fosse coisa de criança, mas na verdade ela gosta, né? Chegou em casa e foi correndo abraçar o ursinho dela. Aqui na página, a página 98, começa as perguntas. A primeira é só para a gente conversar, mas se quiser escrever uma respostinha pequena aqui, dá para colocar. O que provoca humor nessa história? O que faz a gente dar risada? Para mim, né? Não sei para vocês. Para mim foi a parte que ela chega em casa e tá abraçada com o ursinho de pelúcia, porque depois de tudo que ela falou, né, que aquela coisa de criança, que a fase já tinha passado, aí ela vai e volta para casa para abraçar o seu ursinho. Achei meio engraçado. B. Escreva o número correspondente ao que indicam os diminutivos nas falas. Então, presta atenção, tem vários tipos de diminutivo e várias intenções para esse diminutivo. Então, tem aqui o tamanho e a intensidade de algo. Então, quando a gente fala, o que nem a gente estava falando na outra página, o lagartinho, o elefantinho, porque são pequenos, né? E tem o carinho e a ternura, que nem, ele é tão fofinho, ele é uma gracinha. Então, é um carinho, uma ternura que você tem por aquela coisa, por isso que você acaba falando no diminutivo. E tem uma crítica ou ironia, tipo, aquela menininha muito chatinha, tipo assim, entendeu?
Então, é uma crítica que você está fazendo, uma ironia. É por isso que você usa o diminutivo. Então, tem vários jeitos da gente usar. Aqui tem as falas, vocês vão colocar os números correspondentes. Então, se a frase for de carinho, aí você vai colocar 2. Se a frase for de tamanho, estou falando de uma coisa realmente pequena, você vai colocar o número 1. E se for uma crítica, a pessoa está criticando alguma coisa, você coloca 3. As frases são essas. Gracinha da mamãe. Aí tem, com minha coelhinha bilula. Coelhinha, ela tá falando de pequenininha, né? Dá um cheirinho nela. Aí tem o último. Você já está bem grandinha para essas coisas. Vocês vão colocar o número correspondente. Se tá falando do tamanho, se tá falando com carinho, ou se tá falando criticando alguma coisa. C. Releia o último quadrinho da história Criançona. Em que grau está a palavra criançona? Lembrando que os graus os graus de um adjetivo é o aumentativo, e o diminutivo. Então, aumentativo é quando a gente aumenta, quando a gente está falando de uma coisa grande, né? Por exemplo, a gente fez lá o elefantão, o coelhão, e o diminutivo já está falando, diminui, né? Então, é o coelhinho, o elefantinho, o lagartinho, tudo com inho. E o criançona, ele está no aumentativo ou ele está no diminutivo? Vocês vão colocar aí a resposta. Marque as alternativas que podem indicar a intenção da mamãe ao falar de Julieta. Então, ela falou assim, criançona, né? Ela estava falando com o quê? Com carinho, com desprezo, com ternura, com crítica? O que você acha que ela estava falando? Só olhar você olhando a carinha dela, olhando como que ela estava olhando para a filha, você já consegue compreender qual é o sentimento que ela estava sentindo. 4. Shirley usa outra linguagem quando chega para falar com Julieta e Janaína. Que linguagem é essa? Vamos voltar lá para a gente ver. Quando a Shirley chega, a primeira fala dela é assim: qual é a parada, meninas? Que tipo de linguagem é essa? Que eu já expliquei para você várias vezes, que a gente usa mais no dia a dia. Tipo, por exemplo, é uma gíria, né? São jeitos que a gente fala com palavras diferenciadas, palavras que a gente fala só de forma informal. Então, a Shirley chegou já falando gírias, que parada é essa, né? Toda malandrona. E aqui, B. O que o uso dessa linguagem pode revelar sobre Shirley nessa história? Então, ela chegando falando desse jeito, o que a gente entende que ela é? Como que a gente acha que essa personagem é? Observando assim, observando o jeito que ela falou, observando o jeito que ela se veste, o jeito que ela se comporta. Como que ela é? Descreva essa personagem aqui, tá bom? 5. O que você achou da atitude de Julieta na história Criançona? Você vai colocar o que você achou. Se você achou legal, que tem que ser assim mesmo, ou que você achou nada a ver, que tinha que continuar brincando normal. E aí você coloca aqui o que você achou. Algumas palavras podem variar para indicar os graus aumentativo ou diminutivo em relação ao seu tamanho normal. Também podem variar para expressar uma linguagem afetiva. O sentido dessas palavras dependerá da intenção de quem fala e do contexto. Então, você tem que olhar a frase inteira, o contexto inteiro, para você entender qual é a intenção daquela pessoa na fala. Se é de criticar, se é de falar com carinho, se é de falar alguma coisa no diminutivo ou no aumentativo, isso você tem que ver o contexto para você conseguir identificar, certo? Agora aqui, página 99.
Comparar e caracterizar. Presta atenção, a gente vai comparar uma coisa com a outra. Tá bom? Então, tem algumas palavras que a gente usa para entender se uma coisa é maior ou mais do que uma, ou menor do que a outra, ou se elas são iguais. Quando a gente faz uma comparação, a gente quer saber qual que é mais algo ou menos algo, né? Leia as frases. Escreva A, B ou C, fazendo a relação correta com as frases da esquerda. Então, tem aqui as frases A, B, C e D, e do lado tem ideia de igualdade, ideia de superioridade, ideia de inferioridade. Tem os quadradinhos, você vai ter que colocar aqui qual dessas frases se identifica com qual dessas ideias. Então, se A é uma inferioridade, você vai colocar a letra A aqui. Se for superioridade, você vai colocar a letra A aqui, ou aqui em cima, você vai completando os quadradinhos com essas letras aqui, certo? Então, presta atenção. A frase A é assim: o elefante africano é mais pesado do que o elefante asiático. Está falando uma ideia de igualdade entre as duas coisas, eles são iguais. Em superioridade, uma coisa em relação à outra. Então, o elefante africano é mais pesado do que o elefante asiático. É um superior, né? Superior é mais, inferior é menos. Então, vocês vão colocar aqui na superioridade. Depois, rinocerontes podem ser menos pesados do que hipopótamos. Vai colocar aonde que ele está, em igualdade, superioridade ou inferioridade. As girafas tão pesadas quanto búfalos. Então, tá igual, né? As girafas e os búfalos pesam mais ou menos a mesma coisa. Você vai colocar na alternativa aqui, tá bom? Essa é outra forma de mostrar características de alguma coisa, comparando com outro elemento. Então, os adjetivos também podem ser colocados assim, comparando uma coisa com outra. Então, o aluno tal fez mais lição do que o aluno tal. O Júlio é mais alto que o Pedro. E por aí a gente vai comparando e dando características daquela pessoa. Ou aquele animal, objeto, tanto faz. 2. Construa uma frase para fazer a comparação entre o tamanho do lagarto e da moeda nessa imagem. Então, vocês vão fazer a comparação do tamanho do lagartinho, né, com a moeda. Então, vai colocar o lagarto é tão pequeno quanto a moeda, ou ele é menor que a moeda, ele é maior que a moeda. Você vai olhar aqui na imagem e você vai ver e escrever a frase embaixo de uma comparação entre o lagarto e a moeda. Bem tranquilo de fazer. Caracterizar a intensidade. Presta atenção nessa daqui. Para mostrar mais intensidade, podemos apresentar as características assim. O elefante é muito, muito pesado. É pesadíssimo. Presta atenção nesse pesadíssimo, que a gente vai usar muito esse íssimo, né? Que é quando é muito, pra gente não colocar, repetir várias vezes, muito, 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 muito. A gente coloca a palavra, o pesado, a gente transforma na intensidade. Então, ele é pesadíssimo, é muito mais que pesado. Então, tem uma intensidade muito maior. Aqui, ó. A sucuri é extremamente silenciosa quando se aproxima de suas presas. É silenciosíssima. Lembra que eu falei do íssimo, íssima, ele dá intensidade. Então, ao invés de você escrever extremamente silenciosa, você escreve silenciosíssima, que a pessoa já vai entender que é muito silenciosa. Substitua cada expressão grifada por uma única palavra que expresse a ideia da mesma intensidade. Então, presta atenção, aqui tem a A e a B. Vocês vão ter que substituir por uma palavra só essa parte que está grifada, tá? Não precisa escrever a frase tudo de novo. Então, tem aqui, viu o pôr do sol, lindo, lindo. Lembra do íssimo e do íssima? Você vai pegar esse lindo aí e colocar íssimo, lindíssimo, tá bom? E aqui embaixo,
O leão é extremamente bravo. Como que esse leão é? Tirando o extremamente, colocando só bra. Não vou falar a resposta, mas já dá para entender. Na página 100, tem a leitura de mais um quadrinho do Horácio. Ó, isso daqui é da Turma da Mônica. Horácio. Horácio tá correndo, né? E fala assim, mais um. Começa a correr com um monte de pedra, ó. Dá pra ver aqui? Indo atrás dele. Aí ele fala assim, o chato neste mundo selvagem é ser bombardeado sem mais avisos por qualquer vulcãozinho enfurecido. E ser atropelado por monstrengos assustados, ó. Os outros dinossauros tudo correndo, e ele falou que eles são monstrengos assustados, que podem atropelar ele. É ser perseguido por gases venenosos em cada cantinho que eu me esconda. Então, ó, ele estava tentando se esconder e os gases venenosos estão por toda parte. No último quadrinho, ele está bem escondidinho atrás das pedras e ele fala assim, gases venenosos, perigos que vêm do céu, atropelamentos, destruição. Quando o mundo vai ser livre dessa selvageria? Ele pergunta. Coitadinho, né? Tá correndo dos perigos da Terra. Aqui na página 101, vocês vão responder colocando o xizinho, tá? É bem tranquilo. No terceiro quadrinho, a palavra vulcãozinho pode expressar o quê? Então, ele fala aqui, o chato nesse mundo selvagem é ser bombardeado sem mais avisos por qualquer vulcãozinho enfurecido. Ele está falando como? Com carinho, com revolta, com ternura, com ironia, desprezo, tamanho, pode ser mais de uma, tá? Mais de uma alternativa. No quarto quadrinho, a palavra monstrengos indica monstros. Esse monstrengos, ele está querendo dizer que são monstros grandes, monstros desajeitados ou monstros cruéis. Você vai colocar, essa só tem uma resposta, tá bom? Só tem uma alternativa certa. A intenção de Horácio, ao usar a palavra monstrengos, é expressar carinho, ternura, o tamanho dos monstros, revolta, ironia ou desprezo. Quando ele fala esses monstrengos assustados, ele está falando com qual intenção? Com carinho, com ternura, com raiva, né? Está falando do tamanho desses monstros. Então, você vai colocar o xizinho aqui na alternativa correta, pode ser 4 alternativas corretas. 2. Releia esse trecho de uma das falas do Horácio. Ser perseguido por gases venenosos em cada cantinho em que eu me esconda. Que sentimentos Horácio expressa com o diminutivo de cantinho? Então, vocês vão pegar esses sentimentos que tem aqui em cima e vão ver qual deles que estão sendo usados nessa fala, né? Então, ele falou em cada cantinho que eu me esconda. Ele está falando com o quê? Com carinho, com ternura, com raiva, com desprezo, com ironia. Do que ele está falando? Revoltado. Então, vocês vão colocar aqui qual é o sentimento que ele está expressando com esse cantinho. Releia a frase. Que chato. Não, o chato é ser bombardeado, mas sem avisos, por qualquer vulcãozinho enfurecido. Marca a alternativa que expressa melhor como Horácio poderia se referir ao vulcão, mantendo a mesma ideia. Então, a gente vai trocar essa parte aí do vulcãozinho enfurecido e por uma dessas aqui. Qual que se encaixa melhor? Trocar vulcãozinho enfurecido por vulcões pequenos, por vulcões sem importância, por vulcões minúsculos ou por vulcões com raiva. Você vai colocar um xizinho na alternativa correta, só tem uma alternativa correta, tá bom? Aqui, página 102. Releia o último quadrinho. Gases venenosos, perigos que vêm do céu, atropelamentos, destruição. Quando o mundo vai ser livre dessa selvageria? Que resposta você daria para Horácio? Presta atenção, ele está perguntando quando que o mundo vai ser livre dessa selvageria? O que vocês vão responder para ele?
O mundo já está livre disso? Não tem mais nenhum perigo, não tem nenhum gás tóxico que a gente respira, né? A poluição. O mundo já está livre disso? Vocês vão colocar uma resposta para ele. Aí, o mundo até hoje não foi livre disso. Ou senão, o mundo já está muito mais tranquilo, nem tem vulcões em erupções em todos os lugares, né? A gente consegue viver bem, ou a gente não consegue viver bem, tem muita poluição. Então, cada um vai ter uma resposta diferente da outra, tá bom? Aqui. 5. Leia o poema Dona de Casa, de Teresa Noronha. Brincando de manhã cedo, ela imita a sua mãezinha. Faz num fogão de brinquedo um café de mentirinha. Que sentimentos podem estar expressos pelos diminutivos destacados? Então, mãezinha, mentirinha. Qual é o sentimento que se expressa? Um sentimento de raiva, um sentimento de carinho, um sentimento de ironia, um sentimento de desprezo, um sentimento de amor. Então, você vai colocar aí qual o sentimento que está sendo passado por esse poema, tá bom? Última página. Marque um X nas frases em que a mudança de grau das palavras destacadas expressa ironia. O que é ironia? Ironia é quando eu falo uma coisa, mas na verdade estou querendo dizer o oposto. Por exemplo, deixa eu ver. Nossa, eu adoro gastar dinheiro. Eu adoro pegar fila. Lógico que você não adora gastar dinheiro, você não adora pegar fila, né? Mas você fala na ironia, quando você fala uma coisa querendo dizer outra, certo? Que menininho irritante, não para de fazer manha. Tava falando na ironia, esse menininho aí? Era um menininho frágil, mas era corajoso. Garotão, você não acha que está exagerando na falta de educação? Garotão, você foi show de bola. Então, tem aqui 2 vezes usado o menininho e 2 vezes usado o garotão, para vocês verem qual que está sendo usado na ironia, né? Não está sendo usado com carinho esse aumentativo ou diminutivo. Você vai colocar um xizinho na que você acha que a pessoa está sendo muito brava, revoltada. Na verdade, ela não está querendo elogiar a outra pessoa. 6. Veja as fotografias de 2 animais ferozes e igualmente perigosos. Presta atenção nisso aí. Igualmente perigosos, tá bom? Eles são iguais, o mesmo perigo os 2 apresentam. Escreva uma frase que expresse essa igualdade entre os 2 animais. Então, a sucuri e o dragão de Komodo, eles têm perigos iguais. Como que eu vou fazer uma frase para expressar essa igualdade de perigo deles? Vocês vão escrever aqui, igualzinho a gente fez aqui, cadê? Aqui na parte do lagarto, né? A gente fez falando que ou ele é maior, ou ele é menor, ou é do mesmo tamanho. E aqui a gente vai colocar que os 2 apresentam o mesmo perigo. Tem que fazer a frase, tá? Colocando aí a sucuri e o dragão de Komodo. Aí depois você coloca o resto, mas tem que colocar o nome deles e construir a frase direitinho. 7. Escreva a palavra que você usaria para apresentar os seguintes adjetivos no modo intenso. Modo intenso é aquele íssimo, íssima, né? Que a gente estava falando. Belíssimo, quentíssimo, né? Então tem aqui. O peixe de briga é muito belo. Ao invés de eu colocar muito belo, eu coloco belíssimo, certo? Nos outros vocês vão fazer sozinhos. Ele é um menino extremamente inteligente. Vai colocar e uma palavra só. O presente que ganhei foi muito caro. Ao invés de eu escrever muito caro, eu vou escrever, não posso falar a resposta, mas é facinho de vocês entenderem seguindo o exemplo da A. Certo? Essas são as atividades de hoje. Espero que tenha dado para entender tudo direitinho. Qualquer coisa me chama lá no WhatsApp, tá bom? Beijo, tchau.